Aleluia. Aleluia, Jesus. É quinto dia, né, irmãos, da campanha, né, de Daniel. Boa noite a todos que estão aí. Louvado seja Deus, né? Vamos dar início, né? Depois de um louvor maravilhoso desse. Tava dando um tempinho para ver se mais algumas pessoas chegavam. Perdão, gente, pelo meu atrasozinho, né? Porque, né, é um dia muito corrido. Mas louvado seja Deus por estarmos aqui, né? Para mais um dia, né? Estamos aqui adorando ao Senhor, meditando na sua palavra, né? Porque a cada dia nós precisamos estar mais pertinho, né? Mais apegado com Deus, mais grudadinho com Deus. Tipo assim, ó, meu Pai, segura na minha mão e não deixa eu cair não. Porque os dias, a cada dia tem sido mais difíceis, né? Os dias têm sido difíceis. Eu não digo que os dias têm sido maus, né? A pastora Júlia, boa noite, pastora. Saudade. Então, assim, os dias têm sido difíceis. Não digo os dias maus, né? Porque a Bíblia mesmo diz que cada dia tem o seu mal. A gente fala assim, os dias são maus. Não, os dias são maus, não. Cada dia tem o seu mal. A Bíblia mesmo diz isso. Mas que os dias têm sido um pouco difíceis, tem sido. Mas Deus tem nos dado graça, né? Deus, Ele que nunca nos abandona, Ele que nunca nos deixa só, Ele que nunca nos deixa desamparados, né? Ele tem nos dado graça, Ele tem estado perto e a gente sente, e a gente não vê, mas a gente sente o tempo todo que a mão de Deus está sobre nós. A gente sente isso o tempo todo. E estamos no quinto dia de campanha, né? Da campanha de Daniel. E vamos hoje também estar aqui meditando um pouco, né, nessa história tão tremenda, né? O livro de Daniel é um livro muito rico para os dias de hoje e os dias passados, né? Os anos passados e muitas profecias que estão se cumprindo hoje, né? No livro de Daniel. Quando a gente lê o livro de Daniel, a gente vê que ali não era bobagem tudo aquilo que aconteceu ali, não. Eram coisas que iam acontecer, as revelações de Daniel, até mesmo as visões, né? Os sonhos que o rei tinha, né? Eram tudo, a gente vê claramente que eram tudo revelações de Deus para os dias que viriam, para os anos que viriam. Mas vamos orar, né? Vamos orar para então estar entrando de fato e de verdade na palavra. Meu marido, boa noite, amor. Pastora Mara, boa noite. Então vamos orar, né? E vocês aí também orem por mim, tá? Para Deus estar derramando assim uma unção de graça, como eu falo, né, gente? Eu preciso da ajuda de vocês. Vai orando por mim para Deus estar derramando assim uma unção de graça sobre mim, para que nós possamos realmente nos alimentar mesmo da palavra hoje. Aleluia. Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Eu aqui na minha casa, meus irmãos aí, cada um nas suas casas. Ah, Senhor, como é bom isso, como é bom esse momento. Que mesmo que a gente não possa estar perto, mas de qualquer jeito a gente está junto, que a gente sente o calor dos irmãos, a gente sente mesmo que os irmãos, essa comunhão, que mesmo à distância nós temos comunhão, nós temos sentido isso, temos visto isso. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por isso, por esse cuidado que o Senhor tem conosco. Ah, o que seria de nós, Pai, se hoje não tivesse as redes sociais, se hoje nós não pudéssemos nos comunicar assim como nós nos comunicamos hoje, seria muito mais difícil. Mas nós te louvamos, Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque em tudo, nos mínimos detalhes, nós temos visto o teu cuidado, meu Pai. Temos visto a tua mão sobre nós, nos guardando, nos protegendo e nos livrando, Pai. Continua em nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, a partir desse momento, onde você está ministrando a tua palavra, meu Pai, que não seja eu falando, mas Deus, que o Senhor venha estar derramando a unção de graça sobre mim, Senhor, para que eu possa estar falando ao teu povo, Senhor. Cada um, Senhor, aos corações tão diferentes que tem nessa live. Cada pessoa tão diferente, mas que o Senhor precisa falar com cada um de nós, meu Pai. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz, Pai. Nós precisamos ouvir do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, meu Pai, é isso que eu te peço. Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então eu quero convidar você para ler a palavra de Deus no livro de Daniel, né? Logicamente, como diz o bispo, logicamente o livro de Daniel, e no capítulo 1, né?
Hoje, estudando um pouco a palavra, né? Hoje, como sempre, né? Foi um dia corrido, muito corrido, mas o tempinho que eu tive para estudar a palavra, eu pude aprender algo que fala nesse texto, capítulo 1 do livro de Daniel, que nós já estudamos tantas vezes, já ouvimos tantas vezes falar sobre o livro de Daniel, que muitas vezes talvez nós temos nos passado. Eu nunca tinha prestado atenção em um detalhe aqui, no primeiro capítulo do livro de Daniel, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Capítulo de Daniel e o verso 1. Se você tem uma Bíblia, pode abrir enquanto eu molho as palavras aqui, tá? Louvado seja Deus. Vou tentar falar, que às vezes eu falo muito rápido e às vezes não me expresso como deveria, né? Devido a, às vezes eu me empolgo e falo muito rápido. Mas só ora por mim, tá, irmão? Só ora por mim. Louvado seja Deus. Capítulo 1, verso 1 diz assim. Ó. No ano 3º do rei de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2. E o Senhor, que entregou, irmãos? O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou, está falando do Nabucodonosor, né? Os homens de Nabucodonosor. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. Deus com letra maiúscula não é Deus, sabemos que é demônio, né? Para a casa dos seus deuses, do seu Deus. E disse o rei às pais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem. Preste atenção, irmãos, ó. Olha a ordem que o rei Nabucodonosor deu. E disse o rei às Penais, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real. Da linhagem real. E dos nobres. Os jovens deveriam ser da linhagem real e deveria ser dos nobres, das famílias nobres. Continuando, versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, ou seja, jovens estudados. Sábios em ciência. Então, esse jovem deveria ser perfeito, sem defeito nenhum. Deveria ser formoso, ou seja, deveria ser bonito, né? De aparência. Instruído com toda a sabedoria. Eles tinham que ser ensinados. Instruído quer dizer ensinado. Instruir quer dizer ensinar. Então, eles deveriam ser instruídos em toda a sabedoria. Eles foram ensinados a ser sábios. A sabedoria que eles tinham, eles foram ensinados. Continuando. Em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei. Que tivessem o que, irmãos? Vou ler de novo. Ensinado, tivesse o que? Habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fosses ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia. Vou dar uma pausa aqui para a gente comentar um pouco sobre esses primeiros versículos que nós lemos. Olha só, irmão, a palavra de Deus aqui está falando de 2 reinos. Está falando de 2 reinos. O reino de Joaquim, o rei de Judá, e o reino de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E a palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, deu ordens que invadissem o palácio de Judá
do rei Jeoaquim, né? E lá ele escolhesse que trouxessem o rei para ele, o rei Jeoaquim, e que trouxessem alguns utensílios da casa de Deus. E junto com o rei, com os utensílios da casa de Deus, esses jovens que não eram, a gente vê aqui, a palavra de Deus está aqui muito claramente, ensinando para nós, que não eram qualquer um. Que eram jovens que tinham que ter boa aparência, eram jovens sem defeito físico, eram jovens ensinados para conviver no Palácio Real, não eram jovens criados de qualquer jeito, né? E esse jovem estaria ali na Babilônia, para ser treinado por 3 anos, para que assim então, depois de 3 anos, eles passassem a servir ao rei. Mas, raciocina junto comigo. Se esses jovens já eram ensinados, se esses jovens já eram sábios, se esses jovens já eram estudados em ciência, se esses jovens já eram da nobreza, foram criados na nobreza, ou seja, eram jovens muito bem educados, por que então que esses jovens tinham que ser treinados para então, durante 3 anos, ainda por cima, para aí então eles passar a servir ao rei Nabucodonosor? Aí eu vou continuar porque a gente vai entender por quê. Versículo 4, deixa eu ver, 5. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados. Por aqui a gente já vê que ele não era qualquer um. A gente já vê o rei falando que eles tinham que ser muito bem alimentados, que tratassem eles muito bem, apesar de ter sido exilados, porque eles foram levados à força. Eles foram tirados da sua família, eles foram tirados do seu convívio familiar, para estarem lá com Nabucodonosor, para estarem lá na Babilônia. Eles estavam ali exilados, mas o rei entendia que eles não eram qualquer um. Então deu ordem que alimentassem eles, que tratassem ele bem, que alimentassem ele das mesmas alimentações do rei, que dessem para ele as mesmas alimentações do rei, que eles dessem para ele as mesmas bebidas. Mas a gente vai chegar onde vocês querem que eu chegue. A gente vai chegar lá. E continuando, versículo 5. Já li o 5, versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e o de Misael, de Mesaque, e o de Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou-se no seu coração e não se contaminou com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vamos dar mais uma pausazinha aqui. Então o rei fala com o chefe dos eunucos para que eles participem do banquete, né? De toda a alimentação do rei, das bebidas do rei. Mas eram jovens que estavam acostumados a servir a Deus. E eles sabiam a diferença entre o certo e o errado. Eles sabiam que aquelas comidas, eles não iam se vender por tudo que aquele rei estava oferecendo. Por que que eles
foram para o palácio de Nabucodonosor e tiveram que ser treinados por 3 anos, apesar que nós vamos ver lá na frente que eles não precisaram chegar a 3 anos para começar a servir no palácio do rei. A gente já vê que eles não precisaram esperar os 3 anos, Deus agiu antes. E é interessante que eles precisavam estar ali para ser treinados o quê? Os costumes do rei Nabucodonosor. A cultura daquele povo, que até então era uma cultura estranha para eles. Eles tinham que agir como aquele povo. Eles tinham que ser igual àquele povo. Eu falo eles porque quando eu falo eles, eu não falo só de Daniel. Eu falo dos 4, Daniel e os 3 amigos. Que quando o rei levou para a Babilônia, não levou só eles. Levou vários jovens. Eles foram selecionados porque eles se destacavam em maior inteligência. Eles se destacavam em maior graça. Então, quando Daniel chega para o chefe dos eunucos e fala e pede para ele, olha, por favor, não me permita que eu não participe disso. Ah, mas o rei deu ordem, porque a intenção do rei, o que o rei passou para eles, é que o rei queria animais robustos, né? Mais alimentados, mais bonitos, né? A comida, né? Engano do capeta, engano do Satanás. Engano pensar que o que o inimigo tem a oferecer é melhor do que Deus, é melhor do que Deus tem para oferecer. Então o inimigo tentou enganar Daniel, mas Daniel com o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus ele não nos deixa enganados, irmãos. O Espírito de Deus não nos deixa enganados de nada. E Daniel logo ele conversa com o chefe dos eunucos e pede para ele, olha, não me permita que eu não participe. E aí o chefe do fala assim, mas se eu não fizer isso, Daniel, o rei vai pedir minha cabeça. Você precisa participar, você precisa comer do que é oferecido aqui. E Daniel pede de uma maneira que a Bíblia fala que o chefe dos eunucos achou graça em Daniel. Irmãos, quando nós temos o Espírito de Deus, a graça de Deus, né? O Espírito Santo, o favor de Deus na nossa vida, nós temos graça para lidar com situações difíceis. Deus dá sabedoria para lidar em situações difíceis, para falar com pessoas difíceis. E não foi diferente com Daniel. A palavra de Deus diz que o chefe sentiu graça, viu graça em Daniel. E aceitou a proposta de Daniel. Ele falando, olha, me faz isso. Durante 10 dias eu vou comer só legumes e água. E depois você vai ver. Faz um teste, Daniel fala. Pode fazer um teste que você vai ver que eu vou estar também tão bem quanto os outros. Eu vou estar tão bem quanto os outros, porque Daniel sabia que o alimento dele não vinha de Nabucodonosor. Ele sabia que os nutrientes que iam nutrir o corpo e o espírito dele não eram aqueles manjares que Nabucodonosor estava oferecendo. Ele sabia, irmãos. Você vê que ele fala com certeza. Faça um teste, fala assim, você pode chamar todos os outros. Gente, aonde que uma pessoa passa... Imagine. Bom, raciocina junto comigo. Uma pessoa comendo todos os dias, tomando café da manhã, com queijos, presuntos, geleias, manteiga, como é que chama? Torresminho, ovos fritos, essas coisas. Vai me ajudando aí, irmão. Vai botar aí café da manhã aí. Que café da manhã de rei como é? Vai, vocês que conhecem. Eu não sei como é café da manhã de rei ainda não, mas ainda vou saber. Mas assim, né? Imagine, coloca 2 pessoas. Uma que se alimenta com esse tipo de alimento todos os dias pela manhã, né? Aí meio-dia vai comer o quê? Feijoada, mocotó, buchada, né? Come buchada, que rei, né? Gosta de comer essas coisas, né? O rei daquela época, né? Aí assa aqueles porcos, né? Inteirinho, bota na mesa. E pelo menos os filmes que eu assisto que tem rei é assim.
Então, assim, imagine, irmãos, aí essa pessoa se alimenta desse jeito o dia todo. Todos os dias, durante 10 dias. Aí a outra pessoa se alimenta só de legumes e água. Todos os dias. Aí depois de 10 dias, bota essas duas pessoas juntas. Tem como as duas estar com o mesmo peso? Me responde, irmãos, ajuda eu aí. Tem como as duas pessoas estarem com o mesmo peso? Não tem, irmãos. Não tem. Mas quando o Daniel falou assim, eu vou me alimentar só de legumes, e você pode fazer o teste, que eu vou estar tão bem quanto os outros. Porque ele sabia que Deus estava na vida dele. E Deus conhece a intenção do nosso coração, amados. Deus conhece a intenção do nosso coração, e Deus conhecia a intenção do coração de Daniel. E enfim, né? Depois de todos os dias, se viu que Daniel estava tão bem quanto os outros. Então segue-se a vida de Daniel. Segue-se a vida de Daniel sendo exilado. Preste atenção, irmãos. Daniel foi tirado à força do convívio da sua família. Foi colocado dentro da Babilônia, no meio de gente estranha, no meio de gente diferente. Daniel, ele tinha tudo para estar amargurado, né? Olhando assim aos olhos naturais, de repente ele está lá na casa dele, com a família dele, está tudo bem, está tudo maravilhoso, né? Tá tudo maravilhoso, de repente um monte de homem entra e cadê o jovem dessa casa, cadê o jovem dessa casa? E pai, você vai comigo? Ah, eu vou para onde? Você vai comigo, meu amigo, o rei Nabucodonosor está te chamando e vamos lá. E a partir dali, a partir do momento que ele entra ali no reinado ali do rei Nabucodonosor, ele sabia que ele não ia mais poder sair dali. Só por um milagre. Só por um milagre, irmãos. Mas em momento nenhum se vê Daniel amargurado. E até pela trajetória da vida de Daniel se vê que ele não era um homem amargurado. Ele não era um jovem amargurado. Porque a gente vê Deus abrindo os caminhos para a vida de Daniel. Irmãos, quando algo acontecer na sua vida, em que te for tirado algo, não deixe a amargura tomar conta do seu coração. Não permita. Ah, porque aquela fulana roubou o meu marido. Não permita a amargura no seu coração. Porque se você permitir a amargura no seu coração, o sentimento de vingança, um sentimento como é que se diz? De rancor, se você permitir isso dentro do seu coração, isso vai impedir a bênção de Deus na sua vida. Vai impedir que Deus haja na sua vida. A amargura não vai ter espaço para a amargura e o Espírito Santo na sua vida, irmãos. Não vai ter espaço, não tem espaço. A gente vê que Daniel foi um homem vitorioso em tudo. Em tudo. Se foi para ir para a cova, ele foi para a cova e teve vitória na cova. Se foi para ser provado nas visões, no sonho do rei, ele foi provado, ele foi aprovado. Se for para ir para a fornalha, ele foi, nós vimos a mão de Deus, o poder de Deus na vida de Daniel. Irmão, se mesmo que você tenha que ir para a fornalha, vai com o Senhor. Mesmo que você tenha que ir para o fogo, para a fornalha, mas você vá com certeza na sua vitória. Ah, eu estou na fornalha, mas eu sei que o meu Deus está comigo. Eu sei que essa fornalha não vai me atingir. Essa fornalha não vai me queimar. Essa fornalha não vai acabar com a minha vida. Porque eu sei que o Senhor está nessa fornalha comigo. Você se sente numa cova? Quantas vezes nós nos sentimos em uma cova? Mas, irmão, nós precisamos saber o que nós somos diante de Deus. Daniel sabia o que ele era diante de Deus. O que nós representamos para Deus. Então, quando nós entendemos e nós sabemos que no meio das nossas guerras, das nossas lutas, das nossas provas, nós não seremos atingidos.
aconteceu algo, desculpa, posso até chorar, mas eu vou chorar sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tendo certeza que Deus já provê, que Deus já mover, que vai mover os céus e terra, nem que Ele mande anjos para guerrear em meu favor, mas vai acontecer o milagre. E vai acontecer o milagre na sua vida também. Vai acontecer, irmãos. Sé Guedes, boa noite. Anne Mota, boa noite. Então, irmãos, é desse jeito que funciona. Então, nós vemos aqui, irmãos, que foram escolhidos, a gente vê que logo no capítulo 2, olha, era para Daniel, né? E os amigos ficarem em observação, sendo treinados naquela cultura. Logo o rei decidiu mudar o nome dele, a gente vê que muda, é como chegou para ele e falou: Daniel, ó, vamos cá, vocês quatro aqui, vamos ter uma conversa aqui. A partir de hoje, você não tem mais esse nome. A partir de hoje, o seu nome não é mais esse. Essa não é mais a sua identidade. Quantas vezes pessoas querem apagar, né, a nossa vida? Querem botar na sua cabeça que você não é o que você é. Querem botar na sua cabeça que tudo que você sonhou, e tudo que você projetou, e tudo que você quis na sua vida é tudo uma mentira. E muitas vezes até troca o seu nome também. Quantas pessoas te chamam por apelido? Né? Quantas vezes pessoas nos chamam por apelido? Nos colocam adjetivos. Não é verdade? E nós ficamos como? Amarguradinhos. Tristinhos. Eu me lembro que uma época me chamavam de Queca. Meu apelido de infância era Queca. Vocês sabem o que quer dizer Queca? Eu não fiquei sabendo há pouco tempo. Mas muita gente me chamava de Queca, que significa bruxa. Olha a mentira de Satanás para a minha vida. Olha a mentira do diabo. Mas depois que eu entendi, eu comecei a botar o dedão na cara dele e falar: o meu nome é Deusdete. Né? Todo mundo tem esse nome, ó. Deusdete. Não é todo mundo tem esse nome, não. Meu nome é Deusdete. Então, mesmo que tentem apagar, que tentaram apagar o nome de Daniel, mas ele sabia o que ele era. Pode mudar nome. Pode mudar nome. Pode me chamar do que quiser. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou. Você sabe o que você é. Fala assim, ó. Eu sou. Eu quero que vocês falem aí. Fala assim: eu sou ungida de Deus. Bota aí, ó. Coloca aí que eu quero ver vocês colocarem aí, ó. Eu sou ungida de Deus. Eu sou ungida do Deus Altíssimo. Irmãos, vocês são ungidos e ungidas do Deus Altíssimo. Então não ligue que se por acaso alguém quis trocar o seu nome. Nós somos filhos ungidos, filhos de Deus, irmãos. Somos ungidos do Deus Altíssimo. Tentaram apagar a cultura de Daniel. Não tem como, irmãos. Daniel nasceu dentro de Judá, aprendendo toda a cultura hebraica. Ele foi criado aprendendo as coisas de Deus. Ele foi criado aprendendo, conhecendo a diferença entre um Deus verdadeiro e um Deus falso. Não tinha como eles quererem que em 3 anos ou em 1000 anos Daniel deixasse de ser o que ele era. Esquecesse a cultura, esquecesse as suas raízes. Estava plantado, está plantado no nosso coração quem nós somos. Está plantado tudo que nós aprendemos no reino de Deus. É plantado, irmão, é semente. E semente, irmão, não jamais vai ser arrancada. Porque
irmãos, ó, brota. Em vez de tirar, vai aumentando. Você vai adquirindo mais conhecimento em Deus. É desse jeito. Por mais que ele quisesse apagar a cultura de Daniel, apagar tudo que Daniel aprendeu. É por isso, irmãos, a importância de nós ensinarmos para nossos filhos, deixarmos esse legado. Às vezes nós nos queremos tanto deixar bens e mais bens, que só vai servir para os nossos filhos brigarem quando nós partirmos para outro mundo. Partimos para o Senhor, para outro mundo não, para o Senhor. Só vai servir para eles brigarem, né? Nos preocupamos em deixar bens, riquezas materiais para nossos filhos. Mas, claro, está errado não. Nós queremos deixar nossos filhos estruturados, sim. É bom, faz bem, é o certo. Mas nós precisamos ingressar os nossos filhos no caminho de Deus. Porque se caso nossos filhos forem atraídos para a Babilônia, eles não vão querer se contaminar. Ainda que eles estejam na Babilônia, irmãos, a Babilônia não vai estar dentro dele. Porque o reino de Deus já foi plantado dentro do coração deles. O reino de Deus já estava plantado no coração de Daniel. Por mais que eles quisessem, Daniel não ia se contaminar. Daniel foi um homem de oração. Daniel foi vitorioso porque a palavra de Deus diz que Daniel orava não pouquinho não, irmãos, orava 3 vezes ao dia. Muitas vezes nós não oramos nenhuma. Fazemos aquela oração rápida de manhã, né? Senhor Deus, me guarda, me protege, blá, 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 blá. Ou então quando a gente vai sair, Senhor Deus, me leva em paz, me traz em paz, cobre com a papá. Né, irmãos? Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem determinado. E a gente começa a ver já no capítulo 10 o agir de Deus. No capítulo 2, o agir de Deus na vida de Daniel. A palavra de Deus diz que o rei teve um sonho. E aquele sonho deixou ele muito abalado. Muito preocupado. E chamou todos os magos para poder interpretar. Gente, eu tenho dificuldade de falar assim. Interpretar, né, o sonho do rei, Nabucodonosor. E olhe como esse rei tinha um coração mau. Como esse rei tinha um gosto de sangue na boca, gostava de matar. E ele teve um sonho e chamou todos os magos. E falou para os magos que queria que os magos interpretassem o sonho dele. E aí, pode falar, Senhor, nós vamos interpretar, pode contar o seu sonho. Aí o que é que Nabucodonosor faz? Ah, tá. Dessa vez eu não vou contar o sonho, não. Ah, vocês não são adivinhos? Vocês não são magos, né? Não são cartomantes? Vocês não sabem, né? Ver o além, ver o impossível? Então vamos fazer o seguinte, não vou contar o sonho. Você vai me falar o sonho e você ainda vai me contar a interpretação do sonho. Você vai dizer, o que é que eu sonhei? Olha que rei mau do capeta, gente. Você vai me falar o que foi que eu sonhei. E você vai também falar a interpretação do sonho. Pronto. Os magos, que era tudo mentiroso, né? A gente sabe que é espírito de engano. Se desesperaram. Mas como pode? Nenhum rei nunca fez isso em reinado nenhum. Não, vocês não sabem, vocês são conhecedores? Então você vai me dizer, fala aí o que foi que eu sonhei. Eu sei que foi um sonho que me tirou da minha tranquilidade. Mas me conta aí o que foi que eu sonhei. Agora você me diz o sonho e a interpretação. Ou então vai morrer todo mundo. Acho que ele queria matar mesmo, porque ele sabia que eles não iam falar isso. E nisso aí estava envolvido também quem, gente? Daniel e seus amigos. Ia morrer todo mundo. Aí tá. Como os magos não conseguiram interpretar nem falar qual foi o sonho que ele teve, que Nabucodonosor teve, o que é que Nabucodonosor fez? Mandou preparar para poder matar todos os magos, inclusive Daniel. E Daniel começou a ver o movimento, ele está aí no capítulo 2, e procurou saber do que estava acontecendo.
E aí o chefe dos eunucos contou para ele o que é que estava acontecendo. Vai Daniel correndo pro quarto dos amigos, chega, rapaz, você não sabe o que está acontecendo, velho. Tu vai morrer, troço. Eu imagino, né? Vai todo mundo morrer. E aí, o que é que faz? Meus irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Porque a nossa vitória está na oração. E eles foram orar. E o resultado da oração, irmãos, foi que Deus revelou a Daniel qual foi o sonho do rei Nabucodonosor teve. E logo depois também revelou a Daniel também a interpretação do sonho. Então Daniel chama o chefe dos eunucos e fala, eu já sei qual é o sonho que o rei teve e sei a interpretação. Leva Daniel para frente do rei. Quando chega na frente do rei, o rei fala, você sabe mesmo, se você não souber vai morrer todo mundo. Aí o que é que Daniel faz? O que é que Daniel faz? Rei, eu tenho uma boa notícia para te dar, uma maravilhosa notícia para te dar. É. Você sonhou, rei, sabe com o quê? Com a grande estátua. Gente, pensa na estátua. Você sonhou, rei, olha a estátua, gente. Vou falar para vocês a estátua. A cabeça era de ouro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e o quadril era de bronze. As pernas de ferro. Os pés, barro e ferro. Foi o sonho que o rei teve. E Daniel fala para o rei, você sonhou com uma grande estátua. E essa estátua tinha uma cabeça de ouro. Essa estátua tinha os peitos e os braços de prata. Essa estátua tinha ventre e quadril de bronze. E começou a falar. E fala para o rei, tem uma boa notícia para te dar, rei. Você é a cabeça dessa estátua. O seu reinado é a cabeça dessa estátua. Porque essa estátua está falando dos reinos que virão depois de ti. O rei começou a gostar da história. Depois, quando Daniel foi contando então qual era então, o significado do resto do corpo da estátua, não foi agradável. Porque fala da falência do rei. O lado fraco e o lado forte do reinado do rei Nabucodonosor. E fala dos reis que viriam mais forte que ele ia ser vencido por um reino que viria mais forte do que ele. Mas enfim, Daniel interpretou o sonho, falou o que ele sonhou e interpretou o sonho. Irmãos, está no capítulo 2, depois vocês lêem, porque se eu ficar lendo assim, a gente vai gastar muito tempo, né? Está no capítulo 2. E ali então o rei caiu de joelho diante de Daniel. E confessou o Deus Altíssimo que há na vida de Daniel. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vemos que nós estamos em uma Babilônia. Nós estamos em uma Babilônia. Uma Babilônia chamada Brasil? Não. Uma Babilônia chamada planeta Terra. Aonde o inimigo, o Satanás, oferece todo tipo de bandejas. Isso não acontece só no Brasil. Acontece no mundo inteiro. Aonde a corrupção cada dia aumenta mais. Aonde a prostituição cada vez aumenta mais. Aonde o adultério cada vez aumenta mais. São as bandejas oferecidas nessa Babilônia. Que não era diferente nessa Babilônia. Há pessoas de Deus, assim como eu, como você, que estamos plantados aqui nessa Babilônia. Mas nós precisamos ter a nossa consciência diante de Deus, que nós estamos na Babilônia, mas não fazemos parte da Babilônia. Então eu e você precisamos estarmos atentos às bandejas oferecidas. Homens que são casados, fiquem atentos às bandejas oferecidas. Mulheres casadas,
Fiquem atentas às bandejas oferecidas pelo Satanás. Sabe quando você vê, irmão, aquela mulher bonitona, perfumadona, que tá dando em cima de você, aí você começa a se achar. Nossa, eu sou o cara. Você é casado, viu, crente? Eu sou o cara. Olha o mulherão que tá afim de mim. É capeta, irmão. É pombagira pura. Corre, porque é laço. Irmãs, vocês que são casadas, a Babilônia tá aí, oferecendo. Jovens, cuidado com as bandejas, com os manjares oferecidos do rei da Babilônia. Porque aparentemente é um prato bonito. Opa, que fartura! É prato bonito para te atrair, mas o final é derrota, é ruína. Irmãos, vocês que trabalham em empresas, que muitas vezes têm facilidade de levar vantagens, de levar propinas. É laço, irmãos. É bandeja oferecida por Nabucodonosor. É laço. Igreja, vamos ficar atentos para nós não estarmos contaminando com os manjares dessa Babilônia. E você, olha, o inimigo ele é tão astuto que às vezes ele age de maneira que você pensa até que é Deus. Ele é tão estratégico que às vezes ele age de maneira que você pensa que é Deus te abençoando, mas não é não, irmãos. Não é não, irmão. Então vamos ficar atentos, irmãos, às bandejas oferecidas, às ciladas armadas pelo inimigo. Porque uma vez que a cilada foi armada, eu não vigiei e eu caí. Irmãos, eu perco as forças e o inimigo domina. Uma vez que você não vigiou e você aceitou a bandeja satânica, você perde as forças, irmãos. Não é mentira, não. Acredita, pelo amor de Deus. Nós perdemos as forças. E aí é onde o inimigo domina. Sabe? Às vezes você está dentro do seu lar, da sua casa, está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Né? De repente, acontece algo. Aí você consegue respirar fundo. E você consegue superar aquele momento. Mas, irmãos, se eu estiver me alimentando dos manjares de Nabucodonosor, uma coisinha vira uma coisona. Eu não vou ter força. Para na hora que acontecer alguma coisa, eu... Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vocês estão entendendo? Sabe, irmãos? A gente perde as forças. Você não tem domínio próprio porque você perdeu as forças. A pessoa não tem domínio não falar e você magoa sua esposa, você magoa seu marido, você magoa seus filhos. Ainda ontem mesmo aconteceu uma situação aqui em casa. Eu comprei um liquidificador. Eu tinha vontade de ter um liquidificador desse cheio de frescura, né? Vou contar só um testemunho rápido. Desse cheio de frescurinha que eu nunca tinha tido, né? Eu comprei. E há pouco tempo eu comprei, eu usei bem poucas vezes. E aí um dos meus filhos, não vou falar quem, um dos meus filhos usou e colocou em cima da porta do congelador. Minha geladeira é um pouquinho larga. E aí ficou em cima da porta do congelador. E aí mais tarde, como todos os dias antes de dormir, eu tiro a carne do congelador para preparar no dia seguinte. Eu fui para tirar a carne do congelador. Só que o ventilador estava bem... O ventilador não, o liquidificador estava bem em cima da porta do congelador. A maior parte dele em cima da porta do congelador, uma parte mínima em cima do congelador, em cima da geladeira. E aí quando eu abri o congelador, gente, aquele liquidificador que eu comprei com tanto gosto, aquele liquidificador que eu comprei com tanto prazer, pá, no chão. Não, eu nunca vi uma coisa tão frágil.
passando para aquela coisa, você vai na loja e você fala assim, Deus me abençoou. Então hoje eu posso comprar um dos mais caros, porque Deus me abençoou. E você traz aquele produto para dentro da sua casa com toda a felicidade. De repente você vê ele se espatifar na sua frente. Né? Aí você olha pro chão assim e fala assim, quem botou... Não, eu falo assim, quem foi o último que usou o liquidificador? Aí um olha pra cara do outro, um olha pra cara do outro. Aí fui eu. Aí o que é que eu fiz? O mesmo Deus que deu condições de comprar outro, esse vai dar para comprar outro. Acabou ali. Eu estou falando isso só para vocês verem a diferença. Uma Deusdete de anos atrás, uma Deusdete que estava se alimentando dos manjares do rei de Nabucodonosor, não teria esse autocontrole. Ia ser um pandemônio dessa casa. Ia voar os pedaços do liquidificador na cara de quem jogou, de quem botou, né? É a diferença, irmãos. É por isso que eu estou dizendo, uma vez que nós nos deixamos levar pelos manjares do rei, nós perdemos as forças e nós já não temos mais domínio próprio. Isso, irmãos, é um dom. É um como é que fala? Um dos frutos do Espírito. Que está lá, se eu não me engano, eu até esqueci agora. Gálatas capítulo 22, se eu não me engano. Um dos frutos do Espírito. Então, irmãos, é desse jeito. Então, vamos vigiar. Eu quero só ler, porque eu não vou ficar lendo o versículo muito, que já são 20 e 30. Vou ler aqui, irmãos, só Mateus capítulo 5 e o verso 13. Capítulo 5, 13. Mateus 5, 13. Louvado seja Deus. Cinco e o verso 13. Aleluia. Fala assim, ó, irmãos. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha só, irmãos. Dentro dessa Babilônia em que nós vivemos, eu e você temos que ter essa consciência de que nós somos o sal da terra. Você já comeu uma comida sem sal? Que coisa terrível que é. Você pode botar todos os temperos, gente. Se não tiver sal, não tem comida. Não tem comida. Então, irmão, nós somos o tempero dessa terra. Por isso que nós somos diferentes. O sal, ele é diferente de qualquer outro tempero. O sal, ele tem um sabor apurado. O sal, aonde ele chega, ele faz a diferença. E é isso que nós somos. É isso que Deus está falando. A palavra de Deus está falando que nós somos. O sal da terra. O tempero dessa terra. Sem eu e sem você nessa Babilônia, essa Babilônia aqui não tem sabor, não tem vida. Porque nós vamos dar vida a outras vidas. Nós vamos ser o tempero de outras vidas. Você entende, irmãos? Aí você pega um pedaço de carne, você tempera ela bem temperadinha com sal. Bota ela junto com as outras para ver se as outras também depois não tá temperada. Bote ela lá e deixa tampadinha lá para você ver como ela consegue contagiar. E é isso que nós somos, irmãos. O sal da terra. Daniel jamais podia se contaminar com os manjares. Jamais Daniel podia abrir mão da sua cultura, da sua conduta, dos seus princípios. Jamais. Porque Daniel era um homem que ele tinha raiz em Deus. Ele tinha raiz, assim como eu, como você tem uma raiz em Deus.
Eu e você somos o sal da terra. Eu tenho orgulho de dizer isso. Olha só aonde estava a vitória de Daniel. Vamos ver lá, irmãos, aonde que estava a vitória de Daniel. Daniel, aí no livro de Daniel, volta aí Daniel, capítulo 5. Por que Daniel era tão vitorioso, gente? Gente, ali mesmo, quando ele interpretou o sonho do rei, o rei caiu assim aos pés dele. E naquele dia, gente, Daniel passou a ser o governador da Babilônia. Ele passou a ser um governador. Ele passou a governar tudo. E o rei via tanta graça em Daniel, que Daniel pediu ao rei que os amigos dele, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ele também tivesse um cargo elevado no palácio. Através de Daniel, os amigos deles também foram abençoados. É assim que nós somos, irmãos. O sal da terra é assim. O sal da terra é assim. Quando ele é abençoado, ele abençoa também outras pessoas. Contagia. Mas de onde vem isso? De onde vem, Deusdete? Esse sal que Daniel tem? De onde vem essa graça que Daniel tem? De onde vem essa sabedoria, essa inteligência? De onde vem isso? Abra aí capítulo 5 de Daniel e o verso 12. Capítulo 5, verso 12. Que diz assim: porque se achou neste Daniel um espírito o quê, irmãos? Um espírito excelente. E ciência e entendimento e interpretando sonhos e explicando enigmas. Mas por quê? De onde vem essa vitória de Daniel? De onde vem essa graça de Daniel? De onde vem essa sabedoria? Do Espírito de Deus que estava em Daniel. E quando vem do Espírito de Deus, irmãos, não tem explicação. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? É aquela pessoa que não teve estudo, que não aprendeu a ler e de repente ela sabe ler. É aquela pessoa sem analfabeta que de repente ela tem um conhecimento geral das coisas. É aquela pessoa que a gente sabe que você conversa com ela, você vê que ela não tem cultura nenhuma. Mas quando ela sobe no altar, quando ela pega o microfone, é Deus todinho falando. É um espírito de excelência. Era esse espírito que estava em Daniel. É esse espírito que está na sua vida, igreja. Que está na minha vida. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, vamos adorar esse Deus. Vamos a cada dia mais buscar mais esse Deus. Fazer como Daniel, que orava 3 dias. Ah, não pode orar 3 dias não, irmãos. Não pode não. Ora uma vez só. A campanha está apenas começando. Hoje ainda é o 5º dia, dá para entrar. Ah, Deus, eu não aguento fazer de 15 horas. Faz até meio-dia, de meia-noite a meia-noite, faz de 12 horas. Mas não fique de fora, irmãos. Não fique de fora. Faça o seu propósito com Deus. Você conhece a sua limitação. Quer ter vitória, irmãos? É jejuando e orando. Quer ter vitória? É tendo uma vida em santidade com Deus. Ainda que você esteja dentro da Babilônia, não se contamine. Não deixe que a Babilônia contamine você. Não permita que a Babilônia contamine você. Seja a boca de Deus aonde você estiver. Seja a boca de Deus aonde você andar. E eu tenho certeza que Deus estará na minha e na sua vida. Eu tenho certeza que a mão de Deus está sobre as nossas vidas. E Deus, assim como ele já observava Daniel, com certeza, desde lá da casa dos pais dele, Deus já observava ele, sabia e via nele esse espírito excelente. Deus conhece o meu coração e conhece o seu. Ainda que a gente até tenha algumas falhas, mas Deus conhece o seu coração, irmãos. E Deus conhece a sua capacidade de reconhecer. Então vamos continuar na presença do Senhor, porque vale a pena, irmãos. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para nossas vidas nesta noite. Vale a pena servir a Deus, irmãos. Vale a pena, fica firme, aconteça o que acontecer. Fica firme com o Senhor.
Jogaram você na cova. Estou na cova, mas estou com o Senhor. Jogaram você na fornalha. Na fornalha, em vez de ter você só, vai ter você e mais um monte de anjo. Jogaram você na cova dos leões, foi isso? Você está lá no meio de um bocado de gente querendo te tragar, né? Você está lá no meio de um bocado de gente querendo te devorar. O que não falta é a gente querendo nos devorar, né, irmãos? O Senhor está contigo, irmãos. Onde quer que você esteja, o Senhor está contigo. Não temas, porque o Senhor está contigo. Não temas, porque a sua vitória vem do Senhor Deus. Não temas, só adore, adore, adore e adore. Em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe. Até a próxima, tá bom? Um abração virtual. Já tô com saudade, né? Já tô com saudade, porque agora, durante a campanha toda, talvez eu já só esteja aqui lá para, sei lá, o mês que vem, mas quando der, estaremos aqui de novo, tá bom? Tá certo? Então, um abração. Continua orando por mim e pela minha família. E que sempre nas minhas orações, com certeza eu estou orando por vocês, tá bom? Vamos orar então agradecendo a Deus e... Aleluia. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pela presença de cada irmão. Senhor, o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe cada um que está precisando de oração. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a necessidade, Senhor, de cada um, meu Pai. Eu te peço, Pai, vai de encontro, Pai. Vai na casa, vai no lar, visita meus irmãos, meu Pai. Pai, supre as necessidades. Não deixe que nada venha a faltar, Senhor. Mas, Senhor amado, que cada dia nós possamos estar mais ligados com o Senhor. Entendendo que nós somos o sal da terra. Nós somos o sal dessa Babilônia. E aqui nós vamos declarar, Pai, o teu nome e te louvar. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço, te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Então, uma boa noite para todo mundo, tá bom? Senão eu fico aqui e aí não sai. Deus abençoe.